E aí, como que você tá? Como que de verdade você tá no dia de hoje? A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha, um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar em que você se vê e percebe que cada um tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de nós. Supercast com histórias de superação, assim como a sua. Mas hoje a gente tá aqui com ela, Lorena. E aí, tudo Oi, bem? tudo bem? Como que foi essa viagem sua de lá de Santa Catarina para cá? Olha, Deus surpreende, né? Aham. Você esperava? Como que foi? Eu lembro que a gente começou a conversar pelas redes sociais, eu não Sim. imaginava que ia dar certo. Eu te propus e você falou, vamos ver, quando for para Já São tá um tempo que Paulo, tá já rolando tá. essa aproximação já tá rolando já tem um tempo, né? E a Tem. gente encontrou muitos pontos em comum. Na verdade, Muito. eu converso com muitas pessoas para rede social todos os dias, né? Aham. E realmente a conexão ali fluiu, né? Sim, Entre eu e você, porque, enfim, muitos pontos em comum, muito. intercambistas, Aham, Londres. isso, Londres! Espera em Deus e muitos assuntos, Sim, multiplicidade de pontos em comum nos trouxeram aqui. é verdade. E é uma honra, um privilégio para mim. Obrigada pra mim também. É, aqui no podcast, você sabe mais ou menos como acontece, que eu já te contei, mas a gente tem um cronômetro que rola na tela. Eita, Você tem 4 minutos pra contar a história da sua vida com o maior número de detalhes possível. nossa, os 4 minutos para uma sanguínea, tem certeza? Absoluta, você consegue. Tem certeza? O cronômetro agora, o microfone Sim. agora é todo seu. Apesar das vezes eu querer interferir, comentar, eu penso, ah, não, é a história da pessoa, deixa eu ficar quietinha. Sim, Sanguínea. O sim. cronômetro é Duas teu, ó. sanguíneas aqui, né? É teu horário agora, vai. Beleza. Começar o Aí. cronômetro? Ok. Então, me chamo Lorena, nasci em Belém do Pará, moro há 4 anos em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Sou cristã, minha avó me levou para a igreja desde criança, mas eu só realmente tive um encontro com Jesus ali por volta dos 17, 18 anos, em razão de um final de um relacionamento que foi um pouco traumático, e aí voltei para Jesus, meio que me converti nessa fase de vida. Quando eu me converti, eu realmente me apaixonei por Jesus, assim, intensamente, profundamente, loucamente. E desde então, o Senhor trabalha comigo ali na comunicação. Na minha igreja, eu fui líder de célula, supervisora, apacentei muitas pessoas, me tornei pastora também, né, na área dos grupos pequenos ali. Então, a liderança sempre esteve muito presente na minha vida, a comunicação, falar, pregadora, preguei, enfim, fui itinerante por um tempo. Sou servidora pública, né, Uhum. do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, analista judiciário, trabalho remotamente em home office. Olha, tô surpresa comigo, hein? Parece que eu falei a minha vida toda, já acabou o tempo. Já tô nem na metade do tempo. Mas enfim, hoje eu moro em Balneário Camboriú, congrego na Igreja Reino, né? Tenho o privilégio de servir lá na área de criatividade também, na parte de comunicação. Sou uma pessoa extremamente comunicativa, por óbvio, né? Falo Aham. muito, converso. Também na minha igreja, antes de eu vir para Reino, né? Na primeira igreja que eu congreguei, que me batizei, enfim, também trabalhei muito também na área da escrita, né? Fui ghostwriter pelo menos ali uns 9 livros ali, né? E trabalhei como ghost também lá, de forma Que voluntária. legal. Me formei com 21 anos de idade, né? Muito novinha. E passei num concurso público para o tribunal depois de 3 anos, mais ou menos. Passei, mas demorei um tempo para ser chamada. Uhum. Então, sou analista judiciário ali por volta de 12 anos. E aí, vocês fazem a conta aí de mais ou menos a minha idade. É, Hoje eu tenho um trabalho na internet voltado para mulheres, né? O Senhor Aham. falou muito comigo sobre isso desde 2022. Eu dei uma resistida um pouco. Aham. Essa é uma história que talvez não vou conseguir falar em um minuto, mas hoje o meu trabalho na internet é voltado para mulheres, Uhum. né? Especialmente mulheres solteiras, mas todo tipo de mulher, na verdade, em todos os Nicho. estágios da vida, né? Uhum. Solteira, casadas, enfim, falo para mulheres cristãs. Uhum. Pelo fato de ser solteira, né, acaba que o meu conteúdo ficou um pouco direcionado, né, para essa área de relacionamento. Eu entendo que é uma área que a igreja precisa de mais lucidez. Uhum. Então, o Senhor tem me chamado assim como uma voz ali nas redes sociais para falar disso, né, a partir da minha experiência e trazer lucidez para muita coisa que a igreja, infelizmente, Mistifica. a gente mistificou demais. Exato. Uhum. Então, eu acredito que o que o Senhor me chamou para fazer hoje é trazer lucidez, clareza, é, pacificação, Uhum. tranquilidade,
né? Uma mensagem que vai pacificar o coração de mulheres nessa área, sem criar muitas, muitas receitas milagrosas, assim, como é que eu posso dizer a palavra certa, né? Sim. Enfim, eu sou comunicadora, gosto muito de conhecer novas pessoas. Eu gosto também, recentemente fiz uma viagem solo para fora do Brasil de 5 meses. Isso foi algo que me enriqueceu bastante. Então, como eu falo muito para mulheres solteiras, eu encorajo muito que essas pessoas vivam experiências incríveis, né? Não vejam a vida delas como uma coisa assim, tô esperando isso acontecer, né? Mas viver enquanto esse processo está acontecendo. Eu olho pro cronômetro toda hora. Eu acho que é isso. Você conseguiu concluir em menos de 4 minutos, parabéns. Obrigada. Olha, gente, eu tô me sentindo muito orgulhosa. Você Que eu até conseguiu... já acabou, já pode ir. Você conseguiu concluir, mas assim, você foi falando várias etapas, né, da sua Sim, vida. Eu conheci você através das redes sociais, apesar de a gente já ter conversado um pouco sobre isso, sobre o quão maravilhoso e enriquecedor é a gente poder trocar algo com a pessoa pessoalmente, né? É sim, muito diferente das redes sociais. sim, Mas foi através dela que também a gente tem pontes e ganchos para ir aonde a gente também não conseguiria normalmente ir, né? sim, com certeza. Mas quando você começou você falou que você começou nas redes sociais, você resistiu um pouco. Eu tenho um pouco dessa história também comigo, mas eu quero saber da sua. Como é que foi isso? Como começou, né? Tudo, né? É. Então, gente, foi muita resistência. Eu tinha uma crença, né? Porque o Senhor falou comigo desde 2022 que ele tinha um plano para que eu falasse para mulheres. E 2022 foi o ano em que o Senhor me trouxe muito de volta para minha essência, né? É, feminina, me fez refletir muito na minha vida pessoal. Então, Uhum. não Teve se alguma come... razão por isso? exato. Não. Não, era um tratar de Deus na minha vida. Eu Uhum. acredito que você não pode... Ministério é você servir o outro com aquilo que Deus já te deu. Uhum. Então, em 2022, o Senhor falou isso comigo, mas 2022 foi um ano de processos internos em relação a isso. O Uhum. Senhor me conduzir para olhar para Pra minha você. essência, exato. Eu vim acho que todos nós assim vivemos um pouco disso, né? Minha mãe é da década de 60, então aquela década foi muito marcada ali pela questão da insurgência feminina, né, no sentido dos direitos feministas, aquela Uhum. coisa da mulher se sentir subjugada pelo homem, aquela coisa toda, enfim. Então, a gente foi muito criado dentro dessa realidade. E eu lembro que a minha mãe falava, até tem um vídeo na internet que fala sobre isso, e ela falava assim que na época ela não viu o sexo do bebê, né? Eu nasci e a minha irmã também, e toda vez que nas 2 vezes em que a minha mãe teve filho, que foi a minha irmã, e que ela soube que era menina, ela falou: Nossa, é mulher, vai sofrer demais. Tipo assim. Ah, Então entendi. eu cresci muito ouvindo, né, que é desfavorável ser mulher, entendeu? Uhum. Então, Uhum. eu acho que durante toda a minha vida, a sociedade, os valores contraculturais, a gente acabou achando isso uma desvantagem, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu nunca me identifiquei com a questão de, sabe, eu quero entender o papel da mulher. Eu sempre achei que o nosso papel era menor. Eu sempre achei que a Uhum. gente era, sabe? Então, de alguma maneira, eu meio que fugi um pouco disso. Então, eu busquei muito carreira, eu busquei muito, né, essas Uhum. coisas, né, que as mulheres buscam hoje em dia. E em 2022, o Senhor falou muito comigo sobre meditar nas mulheres bíblicas, né? De Sim. entender como que era a perspectiva do Senhor, porque Sim. um dos grandes desafios que nós temos na vida é a gente assimilar a cosmovisão secularizada que o mundo tem, Sim. né? Então, o que é ser mulher para o mundo, né? O que é Uhum. ser mulher para fora para além de um significado original, que Deus Sim. criou aquilo, entendeu? Sim. Então o Senhor me chamou de volta para a origem. Sim. Lorena, eu quero que você medite na feminilidade, não faça um curso sobre feminilidade, você medite nas mulheres bíblicas. Eu Uhum. passei o ano de 2022 inteiro falando sobre isso. E Entendi. daí, quando eu estava na igreja, que tinha, assim, muitos anos atrás, quando eu me converti, que as pessoas falavam, vai ter um seminário, vai ter um curso de mulheres, eu não suportava. Eu falava, cara, eu não tenho saco para isso, Aham. entendeu? Não, eu não acho que o que as mulheres fazem é interessante. Esse negócio de Porque o seu mesinha. conceito foi Exato, muito exato. diferente. Então 2022 o Senhor trouxe isso muito eu e ele, né? Uhum. E aí 2022 eu meditei em todas as mulheres bíblicas e o Senhor falou comigo. Aí eu falei, até brinquei com a minha mãe num dia, eu falei assim: "Ai, mãe, se um dia Deus me mandar falar para mulheres, cara, vai ser assim, é uma piada. Total, assim, uma piada." E, e E aí Deus, anotado. anota Piada pronta. desse jeito. E aí tá. E veio no meu coração naquele momento que, quando eu tava rindo daquilo, veio no meu coração que Deus
ia me levar pra isso. Tipo Abrão, né? Rindo do que ter um exato, filho dessa idade. Mas eu pô. tenho tio, o Senhor sempre fala comigo. Sim. Chegou no final de 2022, eu fui pro Moriá, Aham. né, que é um retiro e tal, enfim, lá em Belo Horizonte. Fui pra lá e aí eu tava lá e no momento de aconselhamento, a pessoa, inclusive nesse mesmo ano de 2022, eu abri uma turma de mulheres porque eu comecei a meditar nos livros da Bíblia e eu não aguento, né, que eu sou pregadora, não aguento, eu falei, gente, quem quer estudar junto comigo? E aí eu chamei uma galera para estudar, quando eu vi já tinha 300 mulheres dentro de um grupo, uma loucura. E aí eu meditei sobre o livro de Esté com elas, meditei sobre o livro de Ruth. Então nós meditamos em 2 livros diferentes, enfim. E aí foi bem legal. Quando eu fui pro Moriá, esse processo ali de Ruth e Esté foi muito no primeiro semestre, no segundo semestre já não estava tanto, estava fazendo outros cursos, outras coisas também voltadas para esse desenvolvimento pessoal ali como mulher. E aí eu fui no Moriá e a pessoa que me aconselhou perguntou qual que era o meu ministério e tal, e eu falei que eu trabalhava na área de criatividade da minha igreja, na área de comunicação. Aí ela olhou assim, nada mais, eu falei, nada mais. E o não me veio na cabeça, tipo, deu um Sim. branco na minha cabeça. E ela falou assim, cara, mas não foi isso que Deus falou comigo sobre você. Deus falou comigo claramente sobre você, que você vai ser um instrumento voltado para mulheres. Aí eu dei aquela segurada assim, eu falei, nossa, não tinha me tocado que esse ano aconteceu isso. Aí eu citei a história, né, na internet, que começou na Sim. internet. Só que eu tinha uma crença sobre isso. Eu acho que eu nunca falei sobre isso. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca falei sobre isso. Eu tinha aliás, falei com as minhas amigas próximas, nunca falei isso publicamente, sim. mas eu tinha uma crença que eu não conseguiria falar para mulheres, e foi o que eu falei para ela na hora, que eu só falaria para mulheres depois que eu tivesse casada. Aham. Não, eu não vou abrir uma coisa para falar para mulheres e venham aqui que eu vou ensinar e tal, porque eu não achava que eu tinha credibilidade em relação a isso. Sim. E depois a gente percebe que isso é muito cultural e muito tá muito no nosso inconsciente coletivo, e aí eu tô falando de não agora, né, mas de centenas e milhares de anos atrás, em que o significado da mulher na sociedade estava ligado à pessoa do marido, né? Até hoje eu respondo mensagem das pessoas no Instagram e que a pessoa diz, meu propósito só vai se cumprir quando eu me casar, entendeu? Porque a gente tem essa ideia de que a gente não é tudo que a gente poderia É ser. como se a gente não fosse inteiro sendo solteiro, né? Mas solteiro quer dizer ser Exato, inteiro, mas não né? é nem inteiro emocionalmente. Eu tô falando muito questão de significado na sociedade. Sim. Então, por exemplo, a mulher, ela entende que enquanto ela não é mãe, não hoje tanto, mas a gente ainda carrega isso lá no nosso inconsciente. Sim. Porque a gente vai herdando essas coisas, né? Então, a gente tem aquela sensação de que a gente ainda não é tudo que a gente deve ser ou poderia ser enquanto a gente não casa e não tem filho. Aham. Eu até fiz um vídeo também recente na rede social, curtindo assim. Você não é menos mulher porque você não é mãe nem Sim, com esposa. certeza. Mas Absoluto. lá dentro existe isso dentro de nós. E quando ela falou aquilo, bateu em mim. Eu falei assim, cara, como é que eu vou falar? Porque as mulheres da minha idade, elas trazem demandas muito fortes nessa questão de relacionamento, de casamento. Eu não me dei conta que existiam centenas e milhares de mulheres que, assim como eu, nunca se casaram. E eu tava roubando delas algo que Deus queria entregar. Entendeu? Porque eu tinha um preconceito. Sim. E aí eu não queria falar sobre isso. Sim. Eu não queria jogar tudo isso pra internet. E aí ela me repreendeu na hora, a conselheira lá do Moriá me repreendeu. Ela falou assim, não diga, não coloque limite para aquilo que Deus quer fazer e tal. E pá, falou. Tipo Moisés, né? Tipo, me deu uma varada gospel mesmo, sabe? Sim. Sabe aquela cajadada? Aí ela me Sim. deu. Beleza, segui minha vida, viajei 5 meses, fui para fora. E quando eu voltei... Foi nesse momento que você fez o vídeo que estourou? Não. Quando eu voltei, eu liguei para uma amiga. E aí eu falei assim, ai amiga, eu acho que eu tenho muitos pré-conceitos sobre essa questão de me conectar com alguém, de conhecer uma pessoa. Tô há muitos anos solteira, né? Tô mais de 15 anos solteira, então assim, eu não tenho mais eu não tenho mais esse negócio de, nossa, como é que, eu nem sei mais como é que paquera, gente, você tá de brincadeira. Tipo assim, já até esqueci já, entendeu? Como é que flerta, como é que corteja. Enfim, eu não tenho muito isso na minha cabeça, né? Eu sou uma mulher típica. E aí, eu tô aqui, por exemplo, eu vou pra um café com você. Eu chego lá, eu fico no café aqui, ó. Tipo, não fico... Eu vou pra igreja, é aqui, ó. Eu não fico... Quem é, entendeu? Eu não tenho
essa característica, vamos Aham. colocar aqui, né? E aí todo mundo que eu falava, né? Poxa, Lorena, não conheceu ninguém? Não conheci ninguém ainda. Poxa, Lorena, não conheci ninguém. Era sempre aquela pergunta, né? Sim. E aí várias amigas, mas amiga, mas também tu na rede social também, poxa, tu podia ser um pouquinho mais, né, vulnerável, um pouquinho mais, né, tipo, Aham. nananã e tal, assim, e tal. Aí eu, cara, então tá, vou fazer um esforço, não vou dizer que eu não fiz nada, né? Vou dizer pra Aham. Deus, assim, que eu tô, sabe, esperando, tipo, passivamente isso aqui Aham. acontecer. E aí fui pra internet, fiz um videozinho, Aham. que o videozinho era assim, eu, Jesus e os meus livros, Aham. filmei a mesa da minha casa, Aham. mas seria melhor se fôssemos nós três, alguma coisa assim, eu não lembro Aham. exatamente, mas era um casal lendo um livro. Aham. Inclusive, é a imagem de tela do meu celular. Assim. É um Ah, homem lendo para uma mulher, porque eu gosto muito de livro, gosto sim, muito de pessoas inteligentes, aquela coisa sim. toda e tal e tal. Esse livro, eu tinha uma amiga que tem não sei quantos seguidores e tal, e ela, sem a minha nenhuma autorização minha, ela Aham. repostou o vídeo, que é esse vidinho curtinho, Aham. que eu tava fazendo meio que pra dar uma de, tipo Sim. assim, Tô fazendo, tá aqui, tipo, minha média tá exato. sendo É, feita. tô fazendo a minha parte, né? Aham. Vou dizer que eu quero me casar, porque até isso era uma vergonha pra mim. Entendi. Porque dentro da igreja, e aqui eu quero falar pra mulheres que ouvem isso também, porque isso é muito difícil e é muito pesado. Então, talvez você que já esteja casado, você que já esteja às vezes o ambiente dentro das igrejas é muito hostil para mulheres solteiras, né? Eu lembro que eu ouvia muitas piadas na minha igreja sobre quando a mulher dizia que queria se casar, nossa, tá desesperada. Tipo Aham. assim, porque o homem, quando ele quer se casar, ele é o respeitoso, ele é o, tipo assim, o cara bom caráter, o Isso, e a cara. mulher é a A desesperada. mulher desesperada, ansiosa, e meu Sim. Deus, te sossega e tal e tal e Aham. tal. Então, se tinha um pavor que eu tinha em relação à minha reputação, era de Aham. parecer uma mulher de. Desesperada. Exatamente. Eu Sim. acabei de fazer um vídeo agora, recentemente, de assim, como demonstrar interesse sem parecer uma mulher desesperada. 500 mil de Aham. visualizações. A mulher, essa aqui é a resposta que todo mundo quer ter, né? Como eu posso demonstrar interesse sem parecer uma mulher desesperada? E de fato, sendo bem honesta, se tem uma coisa que eu posso dizer a meu próprio respeito é que eu não sou desesperada. Uhum. Porque, Ah, histórico da vida já mostra os frutos, né? exatamente, né? Se eu fosse uma mulher realmente Eu posso dizer o desesperada, mesmo, amiga. se eu Graças a fosse, Deus. se eu fosse uma mulher desesperada, certamente eu já estaria, tipo assim, se não casada, mas eu estaria colecionando Sim. relacionamentos, entendeu? Aham. E não é o caso, né? Eu já Sim. tô há muitos anos sem ter um relacionamento. E aí, fiz a minha parte ali bem, bem, tipo assim, discretinha. Ela repostou o vídeo e ela disse assim: Meninas, no Instagram dela, que lá 200 mil seguidores, sei lá quantos seguidores ela tinha na época. Ela disse: Meninas, a Lorena vai. A Lorena é uma pessoa que eu respeito muito, uma pastora, nananã, e ela vai começar a produzir conteúdo de espera. Ouçam tudo que ela falar. Eu falei, como assim? Eu não vou produzir conteúdo de espera? Tipo assim, quem disse pra ti que eu vou produzir conteúdo sobre solteirice? Eu não vou falar disso. E, Aham. na verdade, essa era o meu principal constrangimento. Sim. Te Entendeu? entendo. Porque então, todas as mulheres, na verdade, me Te entendem, né? entendo. E aí, especialmente as cristãs. E dentro desse ambiente de igreja, quando eu pensava em falar de. Quando eu pensava nessa palavra espera e quando eu pensava em gerar conteúdo sobre isso, eu já imaginava as pessoas assistindo os vídeos e dizendo, nossa, que menina desesperada, né? Tá vindo Uhum. aqui dizendo que quer casar. E tudo pra mim eu associava a esse de passar vergonha, sabe? Uhum. E aí ela repostou e caiu 5 mil mulheres no outro dia no meu Instagram. cinco Uhum. mil, 3 mil, 4 mil, sei lá. Eu fiquei assim, em surto. Eu falei, cara, quem te disse que eu ia fazer isso? Não quero falar sobre isso. Eu nunca quis falar. E aí, todas as minhas amigas, que inclusive já são casadas, que trabalham com internet também, que são influenciadores, sempre diziam pra mim, Lorena, tu tem que gerar conteúdo sobre isso. Tu é uma pessoa esclarecida, tu é uma pessoa madura. As mulheres na igreja precisam Esses ouvir. dias, uma amiga minha me falou assim, eu tava falando sobre continuar produzindo conteúdos que também envolvessem isso, né? Sim, Principalmente aqui no podcast. Eu te contei sim, um pouco, mas as pessoas não sabem lá de casa como que sim, surgiu isso. Essa era uma área que eu nunca quis falar, te falei. sim, Nunca quis falar sobre isso. sim, Era algo que era meu. Eu falava assim, tá, eu posso falar de outras coisas, posso falar do marketing, que é o que eu vivo sim, sempre. sim, é de Posso falar um boa. pouco da família, porque é uma coisa, Sim, né, constante, minha família e tal. E eu falei, deixa essa área comigo aqui, ó. sim, Deixa aqui guardadinha aqui, ó. Ninguém precisa não, saber o que eu sim, escolhi, eu escolhi. Eu sim, escolhi ser uma pessoa que quer seguir os princípios do Senhor, e o que tal, o que sim, mas deixa isso pra mim. Só que quando eu falei com aquela minha amiga aqui no podcast, eu abri coisas que eu já tinha vivido com Jesus. sim, Que foi o podcast que você tá vendo, se você vai ver esse corte aí, foi o podcast que surgiu disso. E aí, quando surgiu disso, eu falei pra Deus, eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu fale sobre isso, eu vou postar.
E eu também nunca falei isso pra ninguém. Eu falei assim, se tiver um número legal de curtidas, até tinha falado pra Deus assim, eu queria, uma resposta numa coisa assim, sei lá, mais de 300 e poucas curtidas, nem tinha pensado no negócio, Sim, sabe? sim, Era só um sinal. sim. Eu vou fazer. E aí foi o Eu corte acho que que teve mais um sim, milhão todo e mundo 200 dói. mil Isso aí é uma coisa visualizações. que todo Eu mundo. falei, gente, que loucura. E aí eu fui falar com essa minha amiga uma vez, conversando, eu falei assim, eu acho que eu vou produzir um pouco mais de conteúdo dela. Ela olhou pra mim e falou assim, amiga, a sua maior luta, a sua maior Dor. dor é o seu maior Então, ministério. Aí eu, sim. ela, como você pode ter esquecido isso? Aí eu, ai, é que eu nunca quis falar Era disso. disso. Não, e o pior é a minha amiga me falando: tu tem que falar disso porque tu é a solteira mais resolvida que eu conheço. Ela disse pra mim. Eu falei: quem te disse que eu sou resolvida? Você Quem me te falou viu? isso? Tá, tudo bem, tu conhece a minha rede social, tu me conhece na Sim. igreja. Por quê? Porque no fundo, todos nós passamos por crises, né? E a E gente quer em ser super. tudo. Exato. Que casado também passou por crise, que Exato, sorteio do próximo exato, dia. exato. Entendeu? Então, assim, o fato de você se considerar, vamos colocar aqui, né, resolvida, não é o fato de você dizer assim, cara, eu quero abrir isso. É diferente. Aham. Entre você, por exemplo, a Lorena, tu é infeliz, solteira? Não. Absolutamente. Minha Aham. vida solteira é melhor do que a vida de muita gente casada por aí. Sim. Então, assim, Entendo também. talvez por ter uma vida tão boa como solteira, eu não interaja com a possibilidade de um casamento para me salvar da minha vida Isso. solteira. Não tem isso para mim, entendeu? Sim. Eu quero me casar por um propósito, eu quero Sim. me casar para deixar um legado, eu quero Sim. me casar por outros motivos, para Sim. construir família, Sim. para manifestar a glória de Deus na terra. Não tem nada a Aham. ver com eu estar infeliz solteira, Aham. entendeu? Sim. Mas a gente sabe que como mulher, o não casamento, ele é algo que vai comprimindo e vai testando ali muito da nossa autopercepção de Sim. valor. Entendeu? Então, para a mulher, é muito isso de, nossa, será que eu não sou digna? Será que eu não sou é, alguém que Eu interessante? acho que a gente Algo vai do tipo? passando nesse processo de espera. Não vamos falar, não precisamos falar de idade, mas nesse processo de espera, logo no comecinho, que nem eu conheci Cristo com cerca de 12 anos e meio. Então aí você vai entendendo do processo, blá, 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 e depois você fala, realmente não vou fazer aquilo que Jesus, eu, no meu caso, Sim, tá? E aí no começo do processo de espera, você tem uma ótica. sim, Depois você passa mais tempo naquele processo de espera, você tem outra ótica. sim, total, Depois mais tempo, outra. Então você total. passa às vezes por um período de, meu Deus, não tenho valor, tal. Depois você vai falando, meu Deus, eu tenho muito valor. Sim, Olha a quantidade de coisas que eu vivo, sim, quantidade de coisas que você já me sim, livrou, quantidade de coisa, meu sim, Deus! sim, E todo você dia, vai movendo, você vai todo mudando dia. realmente. É uma Sim, mentalidade assim, que vai. vai Só mudando. que é uma coisa que em absoluto vai testando, né? Eu acho que Muito. da mesma maneira como o homem, tô falando do sexo masculino, né? Ele é muito testado na questão da sua confiança, por exemplo, em relação a dinheiro. Sim. Por exemplo, cara, eu sou um homem se eu tiver dinheiro, entendeu? Uhum, Se eu uhum. tiver, o homem ele luta com essa questão da provisão porque é a função, Sim, né? A mulher, ela também vai lutar com com esse não relacionamento. sim. Ela vai lutar. Isso não significa, entenda, que ela é que ela vai precisar ouvir mais a Deus a respeito dela do Muito. que uma pessoa que teve conquista, Muito, porque entendeu? senão ela fica pensando mesmo isso. Ah, então Sim. qual é o meu valor? Qual é o Exato, significado? exato, exato. Por isso que esse sagrado, eu tenho feito um curso de um cara muito legal a respeito de relacionamentos em geral, mas ele foca bastante nessa área também sobre você se autoanalisar para ter um Sim, relacionamento amoroso e tal. Mas ele fala de diversas formas. E ele fala bastante sobre essa ótica que a gente tem que ter sobre a gente mesmo, sabe? sim, Sobre a gente analisar quem a gente é, sim, prestar atenção nisso para que a gente possa. E ele fala sobre a gente ser feliz. sim. De verdade, né? Às vezes, quando a gente olha pro processo da solteirice, não é que, ai, nossa, todo momento você tá happy por você tá. Não quer. Mas Não... o casado também não. Tem um vídeo Exatamente! meu sobre isso. O casado também não. Uma coisa que eu falava sempre pra minha mãe isso. Eu falava É assim, vida, né? mãe, não existe essa felicidade full que as pessoas Pregam na internet. não é na internet, é que as pessoas imaginam, é uma ideação totalmente isso. Isso não é uma Disney. realidade. Porque, da mesma maneira que um casado tem um dia dele lá que ele queria estar solteiro,
assim, solteiro que eu digo assim, não é que ele quer divorciar, mas ele diz, nossa, cara, eu queria ter mais tempo. Sim, Nossa, cara, como eu queria. Eu escuto todo dia isso na internet, as mulheres casadas, poxa, aproveita esse tempo que tu sim, tem, que tu pode viajar pra sim. todo lugar. Então, assim, existem coisas que você pode viver só quando tá solteiro, existem coisas que você vai viver só quando tá casado. E talvez essas duas situações, elas carreguem satisfação, porque a vida É é assim, o que eu assim. falei é vida, Tipo não assim, a tem. vida não é composta só de momentos assim que você tá, uou, não. É vale e montanha, vale e montanha, Eu vale acho e muito que montanha. são também. Eu fiquei pensando esses dias, assim, eu tenho visto, a gente comentou a respeito das redes sociais, mas eu tenho visto também o quanto isso tem feito uma idealização, por isso que eu falei assim, Sim, prega-se sim, lá isso, né? sim, Mas assim, o quanto isso tem sido idealizado na cabeça das pessoas, mas quando a gente vai ver na originalidade das coisas, você falou sobre os prós e os contras, eu penso que tudo são estações. sim. Então, eu tô vivendo uma estação solteira. Ok, quando tiver que mudar, ok, vai ser outra estação. Só que cada estação tem a sua chuva, Vai tem ter o a seu, sua tua tempestade. tempestade, Cada sim, tem a sua estação. flor e tal. Aham. E tá Então, tudo assim, bem, tá sim, tudo bem. Agora, a questão é a gente também analisar. Eu fico pensando nisso, porque também já tô há um tempo decidida a vamos fazer o que é certo. sim, Então, assim, nesse processo eu penso, vale muito a pena eu estar segura em Deus. sim, E é isso que eu ia falar do cara do relacionamento, senão me fugindo da cabeça. Ele fala sobre a mulher, ela tá ligada ao sagrado, sim. tanto. Achei essa É o perspectiva Lucas, tão né? legal. É o Lucas, é o Lucas. Achei maravilhoso. Quem não sabe quem é o Lucas Scudeler, pode Sim. seguir. O cara fala coisas muito legais sobre Sim. patriarcado e matriarcado. Ele Uhum. fala coisas muito Sim. importantes. E ele falou sobre a gente estar tão ligada ao sagrado que o cara, quando pensa, por exemplo, em algo conosco, olha que loucura! Eu fiquei pensando, que loucura a cabeça das Nossa, pessoas. sim, Porque ele falou assim, ele tem que olhar pra mulher, porque o que desperta o cara, né? É o desejo de conquistá-la. sim, Então, quando ele vê que ela é ligada ao sagrado de verdade, não é uma coisa fingida, ela realmente é ligada, sim, ele vai sempre pensar, eu nunca vou ser páreo pra Deus na vida dela. sim. Então, assim, eu vou sempre ter que conquistá-la, mas ela sempre vai falar: olha, Deus é antes de você. E Sim. ele falou: então fica uma constante na cabeça do homem Uhum. de que ele vai ter que sempre conquistá-la. Sim, E aí nessa hora eu pensei assim: gente, eu nunca tinha nem pensado nisso. Eu nunca nem vivo, pensei. vivo na parte de buscar a Deus Sim, porque eu entendo, como uma solteira, que eu sou inteira com Deus. De sim, verdade. total, Eu sou total. inteira com Deus. Eu até falei: Sim, Deus, se não fosse você, eu não sei nem o que seria de mim. sim. Eu tô desfrutando de uma graça há muitos anos, assim, enfim, É assim, maravilhosa, não tem né? como, não tem como. Graças a Deus por isso, assim. Então, assim, você Sim, até me perguntou na vinda pra cá, assim, já viajou sozinha? Que você falou que também já. sim. Já! Então, assim, você vai vivendo coisas e você fala assim, nossa, isso aqui Na verdade, eu não não viajei sabia. sozinha, né? Eu viajei com Jesus, assim, porque É, foi sim, mas incrível, tipo. foi, assim, uma parceria quase tangível. É, Eu tenho experiência, assim, com Deus nesse meu período solteira. Enfim, mas só para fechar o fala, raciocínio fala. eu vou falar disso depois, mas só para fechar o raciocínio da internet, Aham, que fechou agora nas últimas semanas, na sim. verdade, porque eu sempre fiquei nessa guerra com Deus, né? E eu comecei Ah, a é falar, recente essa. a guerra com Deus, É, ela acontece, tá sempre acontecendo, né? Porque assim, é que na verdade isso não é uma coisa que eu lidei, é sim. uma coisa que a gente precisa lidar todos os dias. Entendeu? A gente precisa lidar todos os dias. Que Então, aspecto? esses dois pontos aqui, a Lorena pastora que fala na vida das pessoas e a Lorena solteira, Ah, entendeu? tá, Então, entendi. assim, a princípio, o meu Instagram ali, quando eu comecei a construir aquilo, era a Lorena mulher que estava ali. Sim, Mulher no sentido de eu quero me casar, eu sim. quero, tipo, dar passos nesse Que foi sentido, daí que surgiu as amigas. eu quero expressar e comunicar o meu feminino, Aham, entendeu? sim. Porque foi algo que também a religião, ela também, de alguma maneira, cria muito isso. Eu vou te dar um exemplo prático aqui, que a gente desassocia algumas coisas que são muito nada a ver dentro do ambiente religioso, que é espiritualidade, por exemplo, com a mulher estar bem arrumada, bonita, bem vestida. A gente tem um monte de coisa aí que, se a gente Aham, for parar para falar, a gente não vai acabar hoje. aham. Mas o grande ponto aqui para fechar esse raciocínio é que eu carregava essa dificuldade. Então, eu meio que fiz um contrato com Deus, né? Porque eu tenho um ministério. Aham, Então, eu fiz um contrato com Deus. Deus, eu vou para cima de tudo isso. sim. Eu vou realmente realizar aquilo que você me chamou para fazer Uhum. quando eu estiver debaixo ali da cobertura do meu marido. Entendeu? Entendi. E aí, eu estava num congresso de mulheres, uma conferência de mulheres da minha igreja, que tem o quê? Um mês e meio, mais ou menos. E eu passei por um tempo em que cara, eu vivo isso assim constantemente, que eu desanimo, eu falo, cara, eu não quero mais falar sobre esse Deus, eu não quero.
a minha carne, né? A Uhum. luta da carne e do espírito e tal. E Deus sabe que eu não queria. Uhum. E aí eu lembro que ele falou pra mim assim, eu falava, ai, Senhor, pastora solteira, não. Tipo assim, não, Senhor. Tipo assim, Sim, sim. ou uma coisa ou outra. Tipo assim, não. Eu escutei muita coisa dentro da minha igreja sobre isso. Sim. Não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Sim, É como eu te falei, inconsciente coletivo. sim. Eu escutei coisas na minha igreja do tipo, cara, qual é o homem que vai querer casar com uma pastora? Nossa, Entendeu? gente, que Não, viagem isso. homem que eu quero dizer assim, é que você reduz muito Sim, essas possibilidades. Quando você faz os cálculos na cabeça, sim, então eu fui ensinada em algum momento, de sim. maneira muito sutil, óbvio, não é um ensino de Sim, sim, discipulado, entendi, entendeu? entendi. Eu assumi um negócio que foi muito pesado. Sim, No sentido de alguém me ver falando no palco, e o cara, meu Deus, aquela mulher tá falando no palco, tipo, sim, entendeu? sim. A maioria dos caras se assusta Mas com eu sempre isso. penso assim, olha, se a pessoa, ela olha pra você, eu penso isso, e vamos dizer que é uma coisa, é muito, faz sentido, você vai ver. Se a pessoa olha pra você, ela fala assim, ai, não, ela é muito areia pro meu caminhão, então de fato é. Você Não, de entende? fato mas aí. Porque se eu encontrar alguém que olha pra mim e fala assim, nossa, que incrível essa pessoa, eu vou lá falar. Sim. Então, pera, que ele já tá chegando bem perto do Não, páreo. não concordo contigo, mas o grande ponto que eu quero te explicar aqui, que eu quero trazer para a realidade, é que existem pessoas que são incríveis Aham. e que elas não têm um chamado pastoral. Tem. Ah, Então, entendi a sua entendeu? perspectiva. Entendeu? Agora Existem entendi. pessoas incríveis, por exemplo, Se, eu ah, eu não posso deixar tenho. alguém incrível. Eu vou Entendi. dar um exemplo prático para ti, tá? O fato de eu ser pastora, eu sou chamada, eu sou consagrada, eu sou pastora Aham, consagrada. Só que o meu pastoreio, o pastoreio de uma mulher, aham. ele tem um contexto que ele pode se manifestar de muitas formas. O que é pastoral? É você servir pessoas. Sim, Não com é você ter certeza. um poder, não é você Aham, ter sim, um cargo, ou se ter uma sim, cadeira especial na igreja. sim, O pastor é o que serve, é o que chega do lado de alguém que está em sofrimento e chega lá, eu vou te encorajar. sim, E esse tipo de ofício você pode executar dentro de um contexto eclesiástico da igreja, você pode sim, pastorear sua família, você sim, pode. Não é um título, sim, é um servir, é um sim. ofício. Quando você vê uma pessoa pregando, vamos Aham, colocar aqui no púlpito de uma igreja, naturalmente, quando tu fala assim, pastora, o que vem na tua cabeça? Mano, líder, alguém que vai conduzir, alguém que vai. Entendeu? aham, Então, sim, eu carrego essa característica de liderança, eu carrego isso dentro de mim. E aí, o que aconteceu? Eu via que eu não tenho na minha cabeça, por exemplo, nunca tive uma palavra da parte de Deus de que eu vou ter que me casar com um pastor, por exemplo. sim, com certeza. Mas dentro de uma estrutura religiosa, é isso que as pessoas pensam. Sim, aham, Entendeu? entendi. Então, eu pode ser uma pessoa incrível na minha cabeça. Não tô falando, não tô Sim, nem colocando Deus na história. Na sim, minha cabeça, eu estar ali à frente, isso me colocava numa situação de distância. E eu não tô falando isso da minha cabeça, eu tô falando de algo que não é só da minha cabeça, mas da realidade que eu vivi. entendi. Tipo, dentro da minha comunidade, que eu Aham, fazia parte, antes dessa última que eu faço parte agora, dentro da minha primeira comunidade, a gente era visto como a Liga da sim. Justiça, entendeu? Tipo assim, os Vingadores. Você tá entendendo? A própria Viúva Negra. Meu Deus Então, do céu. assim, realmente é algo que traz distância. Sim, Entende? Então não é entendi. uma coisa bizarra, assim, não é uma ideação. Era parte daquela cultura daquele. É a parte da cultura daquele lugar, e eu confesso que penso Uhum. eu, que de muitos outros lugares. Sim, Porque sim. existe um desconforto da mulher estar Uhum. ali em algum, assim, pro inconsciente coletivo, eu quero dizer. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, nesse aspecto, eu queria me preservar. Sim. Só que o Senhor falou comigo nessa conferência. E Aham. ele falou assim: e se eu precisar? Ele falou assim: tá bom, tudo bem, você falou isso pra mim. Você falou pra mim que você quer. E a coisa mais fácil pra Deus é eliminar tipo assim, é acontecer um casamento na minha Sim, vida. aham. Aham. Tipo, se Deus quiser É fazer muito isso, é fácil. muito É fácil. muito fácil. Mas o que eu comecei a entender da parte de Deus era que aquele contrato que eu assinei ali de talvez não expressar 100% da Lorena por esses receios, né? Era um contrato que só eu tinha assinado, eu não tinha assinado aquilo. Aham. Porque ele falou pra mim, mas e se eu precisar de uma pastora solteira? Você pode ser essa pessoa? Aham. E se eu precisar de uma mulher solteira, da sua idade, da realidade que você tem, para instruir mulheres dentro dessa realidade, desse Sim. contexto, eu posso contar com você? Sim. Eu falei, aí nesse caso, bem diretamente, sim, né? Sim. Porque aí não tem como dizer não. Então, é como se ele Sim. tivesse falado de maneira muito clara para mim. Sim. Então eu falei, não, então eu realmente eu posso contar com a sua voz, foi isso que ele usou para Aham. mim, né? Eu posso contar com a sua voz de pastoral, não é pastora de título de uma igreja, ou etc, Uhum. etc. Mas eu posso contar com a voz pastoral
para uma geração que tá perdida nessa área, Uhum. sendo solteira? Sim. Posso. Porque elas vão te ver como uma referência. Sim. Porque porque eu falei assim, cara, é muito melhor para mim eu falar sobre solteirice depois que eu estiver casada. Mais fácil. Tive muito mais Easy. easy, entendeu? Uhum. Agora você compartilhar a travessia de um negócio, você tá ali completamente vulnerável, você tá completamente exposto. Por exemplo, uma das perguntas que eu sempre me fiz na vida, quando eu comecei a falar sobre isso na internet. Aquelas perguntas, assim, básicas, todo mundo vai fazer, né? Deus vai te dar um casamento? Cara, Deus não me deve um casamento. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Uhum. Eu não tenho, assim, a teologia, o que eu creio de Jesus, não é algo, tipo, Deus vai me dar isso aqui. E se eu me converter, Deus vai me dar um emprego, Deus vai me dar um Ele vai te casamento. dar aquilo que ele falou que vai te dar, ou aquilo e é Deus já me isso. deu tudo. Na minha cabeça, Deus não vai me dar mais nada. Ele me deu Cristo, o Filho dele. É, o A Bíblia máximo, fala é que em Romanos tudo. 8:32, aquele que deu o seu próprio Filho, por acaso não nos daria junto com ele todas as Todas as demais coisas? Por coisas. quê? Porque Jesus representa tudo de Deus. Tudo, aham. Ele não vai me dar algo, ele já me deu. O Sim. que ele deu foi o Filho. Sim. Então, Mas a partir do seu relacionamento com ele, ele vai te dizendo coisas que... Porque ele diz aos profetas aquilo que ele vai fazer. exato, mas o ponto é que na minha vida cristã, Sim. Deus nunca chegou pra mim e disse assim, eu vou te dar um casamento. Isso que... tá, Eu nunca entendi. tive clareza Entendi. sobre... Clareza que eu Entendi. digo assim, não. A palavra de Deus fala sobre o casamento. Sim, sim. Mas a certeza. palavra de Deus fala, e eu quero aproveitar esse momento aqui para falar um pouco disso, porque isso é algo muito, muito. Eu lido todo dia com gente na internet. E todo dia eu lido com situações assim que, cara, são. Assim. Inúmeros. Não, chega a não ser crível o que a gente vê dentro da igreja, entendi, no nível de viagem que as pessoas têm, assim. É o que eu te falei, volta pra terra. Exatamente, uma viagem evangélica, tá Sim. cheio de viagem evangélica. Então, por exemplo, Deus nunca me deu uma palavra específica, tipo, eu vou te dar um casamento. Sim. Por exemplo, todas as palavras proféticas que eu recebi, tudo que eu recebo da parte de Deus, Deus nunca me deu uma palavra sobre isso. Entendi. Sobre isso, entendeu? E Deus pode fazer. Claro que ele Sim, pode ele é fazer, Deus. ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas ele nunca falou comigo sobre isso. Sim. Entendeu? Aí eu já recebi ali alguma coisa ou outra, mas nunca uma clareza. Sim. E aí eu entendo que tenho isso com Deus. O último relacionamento que eu tive, e o Senhor pediu pra eu renunciar àquele relacionamento, porque não era a vontade dele pra mim aquele relacionamento, eu lembro que eu falei isso pra Deus, eu não vou precisar na minha vida inteira ter as coisas, ter o padrão, vamos colocar aqui, o padrão de sucesso humano. Uma casa, um carro, um bom salário. Isso pra mim não vai ser uma condição pra eu te adorar e pra te servir. Entendeu? Com então, certeza. quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu tava saindo da faculdade, tava desempregada, tinha acabado de terminar um relacionamento com alguém que eu achava que eu ia me casar. Entendeu? No ano posterior à minha experiência mais profunda com o Senhor, foi um ano de muitas ausências na minha vida. Eu olhava pro lado e não via nada. Entende? Só que eu acredito que o evangelho é sobre Cristo ser suficiente na vida do crente. Sim, com certeza. Entendeu? A suficiência de Cristo é o que fundamenta o evangelho. Sim. Se eu preciso, não é que, Lorena, quer dizer que tu tá dizendo que tu não precisa de um casamento, que tu não precisa de um emprego, tu precisa comer, tu precisa de nada. Não, a gente precisa de todas essas coisas, mas na verdade, em Cristo, você tem essa suficiência precisa estar, né? Então buscar primeiro o reino de Deus e essas outras coisas. Exato. E no sentido de que essa suficiência vai me fazer interagir de modo saudável com as outras coisas da minha vida. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, eu talvez... Sem o desespero, né? Sem o desespero. Então, diferente de muitas solteiras que eu ouço falando, né? Eu sempre considerei a possibilidade de não me casar e dizer, cara, por que, Lorena? Deus não vai te dar um marido? Deus não... É porque eu não tenho essa perspectiva. Como é que Deus agiu, por exemplo, com o povo de Israel, que no deserto? Como foi que ele agiu? Ele dava maná para eles todo dia. Sim, diário. Essa questão do dar de Deus... Podia assim, nem guardar para outro dia, não. Só que aquele povo ali não trabalhava. Eles não faziam nada. A Bíblia fala que eles eram murmuradores, que eles eram infantis, que eles eram inconstantes. A Bíblia fala que eles eram, completamente carnais. Sim. E Deus, dava para eles o básico para eles sobreviverem. Comida, e a roupa não envelhecia. Só que conforme eles foram amadurecendo, o que Deus deu para eles? Uma terra. Quando eles dão uma terra, eles têm que aprender a plantar, têm que aprender a colher, têm que aprender a guardar os alimentos. Deus começa interagindo com ele como bebês. Aqui, Deus interage com eles como gente madura, né? Gente que tem capacidade de fazer através dele.
Sim. Então, hoje, o que que eu percebo do casamento? O casamento não é um maná que Deus vai me dar. Sim. O casamento, ele é eu sendo preparada por Deus para que Deus faça através da minha vida. Sim. Então, por exemplo, o casamento é uma conquista. Sim. Não é um negócio que vai cair lá na minha casa, entendeu? O Entendi. casamento, ele é uma conquista. Então, Lorena, tu não sabe se tu vai casar ou não. Como assim tu não sabe se tu vai casar ou não? Cara, é uma conquista na vida. Eu tava te falando lá no dia que na hora que a gente tava tomando café. Aham. Eu tava falando que eu tava fazendo um estudo e eu ouvi o nome, eu esqueci o nome do cara, acho que é Dave Robson, não tenho certeza o nome do cara. Que é um funcionário, mas é um cara que estuda, um pesquisador dentro da plataforma do Tinder. Uhum. E ele disse que essa geração que nós estamos vivendo é a geração mais difícil das pessoas se relacionarem. Sim. Gente, não é fácil. E você colocar isso na costa de Deus é um negócio sério. Porque pensa só, eu sou. Quantos por cento você falou? 40? Não, 40% é outra coisa, isso daí. Essa parte é a. Mas é dessa pesquisa, né? Não é dessa pesquisa, é Não. outra coisa Ah, já, tá, isso aí. tá. Mas esse cara do Tinder, ele falou que as pessoas têm uma ilusão de que elas têm uma gama de escolhas e que tipo, cara, eu posso me casar com uma pessoa. A internet me deu acesso a Sim. milhares de pessoas ao mesmo Sim, tempo. sim, E antes a pessoa tinha um recorte ali. sim, Então é difícil você agora dizer sim para uma pessoa e dizer não para o mundo de opções que você acha que tem. sim. Então as Aham. pessoas hoje estão cada vez decidindo menos se comprometer. Sim, E aí, Deus vai me dar. Não, Deus vai me capacitar, vai me dar graça para eu conquistar aquilo que ele me. Essa é a posição de um crente maduro, aham. entende? Sim, Então, como eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a estudar sobre relacionamentos, eu sim, comecei a entender que, como mulher, eu preciso me desenvolver. sim, Se eu quiser uma pessoa, sim. né, que, enfim, se eu quiser algo Aham. que me corresponda, tem que fazer sentido isso aqui para alguém, Sim, uma com pessoa. certeza. E aí a gente ouve mulheres dizer assim, Deus vai me dar o melhor, mas assim, cara, tu é o melhor? Você é o melhor. Você tá construindo o quê? O que que você tem de construção, entendeu? Muita Não, não ilusão. adianta a gente. Eu sempre penso que não adianta a gente querer alguma coisa. Claro que muitas vezes a outra pessoa ela é mais envolvida em alguma outra coisa e tal, mas, por exemplo, como que eu vou colocar isso? Eu quero eu mesma. Eu quero uma pessoa que goste de esportes, que goste de se cuidar fisicamente. Tanto que nós temos Sim, a caixinha do sim, corpo, alma e espírito, porque sim, eu acredito que a vida cristã também envolve isso. Então, eu tenho que sim, cuidar do meu corpo, tenho que cuidar desse templo. Ele sim, nem é meu, eu sou mordoma. sim, Então, assim, eu penso que se eu quero alguém que goste disso porque eu gosto disso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ser isso, entende? Eu não, por exemplo, assim, eu gosto, eu quero alguém que queira esportes. Eu sou alguém assim. Você sim, entende? Eu sim, sou de fato, eu sou alguém assim. Eu pratico sim, esporte, eu sim, me cuido. sim, Então, tá páreo eu querer alguém assim, entendeu? sim, Não que Deus não possa dar a mais do que a gente quer, mas sim. acredito que essa parte eu também eu tenho que desenvolver. Então, às vezes as pessoas têm uma ilusão, por exemplo. Eu Lógico, quero não. alguém que seja muito inteligente. Você estuda pra caramba. Sim, essa pessoa vai se atrair por Isso, você, você vai conseguir conversar com só que essa o problema, mas pessoa sabe o que é que as pessoas pensam? Elas pensam assim que Deus vai dar para elas, entendeu? Sabe o que sem é pensar aquela que ela ideia? também tem que se desenvolver. Não, não é só isso. Coloca, entende? Vamos supor aqui, tá? Aham, Deus, um homem fez uma oração. E aham. ele ora todo dia. Deus, eu quero uma mulher inteligente, nananã, blá, 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 e tal. E aí, beleza. O que que Deus vai fazer? O que que tu acha que Deus vai fazer? Tu acha que Deus vai obrigar uma mulher inteligente a se casar com ele? Não, Deus não obriga ninguém. Não, não vai obrigar. Ele não obriga nem a gente a amar ele. Aham. Imagina os outros, Não mano. obriga. Jamais. Não Então, o obriga. que que ele vai fazer se ele responder a oração desse cara? Qual que é a resposta para a oração de uma pessoa que tá pedindo um emprego para Deus? Mandar, ó, vai se inscrever, a pessoa vai lá se inscrever, ela se Ele vai te inscreve no conectar a uma negócio. pessoa Só que que, tem uma vaga de emprego. sim, Isso sim. significa que tu vai preencher a vaga? Naquela hora, não necessariamente, né? Não necessariamente. Aham, Você não concorda? Então, necessariamente. por exemplo, eu vou chegar assim, Senhor, eu quero. Pai, como é que eu posso orar? Aham. Se eu tiver Como alguma você ora? Olha lá, solteira, vai lá. uma solteira aqui me ouvindo. Como é que eu posso orar? Deus me conecta a pessoas interessantes. O que Aham, que é me conectar a pessoas interessantes? Cara, eu quero cruzar o caminho de pessoas interessantes. Eu aham, quero cruzar o caminho da vaga. aham. Entendeu? Mas isso não quer dizer que eu vou preencher. Por quê? Porque a outra pessoa também vai olhar e vai dizer assim, cara, gostei de conversar com essa pessoa. Entendi. Nossa, faz sentido. Aham, Nossa, ela é interessante. aham, Ela é bonita. aham, Ela conversa bem. aham. Você consegue? Então Consigo. Deus pode te conectar assim à vida de pessoas, Sim. como ele faz. Olha, por exemplo, nós estamos aqui.
Nos Eu tava conhecemos vendo. Pode pela falar. internet, eu e Aham, você. sim, sim. Certo? Eu tô expandindo a possibilidade, minha possibilidade relacional. Eu tô ensinando isso para as meninas na internet. Aham, Gente, pelo amor de Deus, arruma esse feed de vocês, já ajuda a aham, gente. aham. Entendeu? Por quê? Não, é verdade. Porque assim, a internet é um expansor. Sim, com Concorda? certeza, Então, megafone. então, por exemplo, eu tô aqui conversando com você. Por que que eu tô aqui nesse podcast? Porque a gente se conheceu na internet, eu vi Ó, seu conteúdo, você viu meu sim, conteúdo. exato. Então, a gente decidiu, eu fiz um movimento. Sim, Saí lá de São Paulo, peguei um ônibus, vim pra cá pra sim, Guarujá, sim, e nananã, você também fez um movimento. sim, Então, nós decidimos juntas fazer esse movimento e isso nos sim, trouxe até aqui. sim, Faz sim. sentido? Vai. Então, dentro de relações, é assim que funciona. Deus te faz esse perfil passar na tua frente. O Aham. algoritmo vai lá e te entrega um vídeo meu viral. Ok, Sim, mas o que tu vai fazer com esse vídeo? sim. Entendeu? Só que essa ideia da mulher lá, tipo, jogada lá na cama dela, tipo, Deus vai me dar. Aí depois de Deus não deu, com o alecrim dourado, ela acha que Deus está devendo ela. Ela é uma credora de Deus, entendeu? Quando Deus já deu o filho dele por nós. É isso. Aham. Entende? E aí, claro que a gente pode orar e dizer, Deus, me conecta comigo, me conecta com amigos, me conecta com pessoas que vão mudar a minha realidade financeira, me Uhum. conecta com pessoas que vão acelerar o meu propósito. Relacionamentos, eles são catalisadores na nossa jornada. Ele fala que em Provérbios que é boa coisa, né? A gente tá na hora certa no lugar certo, né? Exato. Só que o ponto é que esse estar na hora certa, com as pessoas certas, também vai requerer de nós esse movimento. Aí vamos supor, já é difícil duas pessoas complementares. Uhum. Gente, relacionamento é milagre. Coloca isso na cabeça de vocês. Milagre é você encontrar uma pessoa. É, Encontrar não é nem. Isso totalmente. não significa. E quando eu falo encontrar, eu não tô nem dizendo aqui de se relacionar, de você cruzar. Aham. Hoje é difícil você cruzar com as pessoas. Não mais na era da internet, né? Exato, Aham. é difícil. Você cruzar, é difícil você iniciar uma conversa com alguém. Vamos ser sinceros aqui, adulto, eu, 30 e alguns anos, Aham. né? A minha vida, eu tenho rotina, eu acordo de manhã, tenho meu trabalho, que é dentro de casa, Sim. entendeu? Eu Aham. trabalho dentro de casa. Aí depois eu vou pra academia, passo uma hora lá treinando, não posso nem um segundo de descanso rápido, vai e volta. Aham. Depois dali, tenho que ir, sei lá, ir no mercado. Aí Aham. depois, cara, quem é que tem tempo de sobra pra jogar conversa fora, se relacionar? É um espaço na agenda em 2024, é um espaço muito pequeno na agenda. Que você tem que separar. Que você separa para conectar com as Sim, pessoas de sim. maneira desinteressada. Gente, é difícil. É difícil você cruzar com essa pessoa. Você tem que ser intencional, né? Exato. Aí o que que acontece? Quando você cruza com essa pessoa, você tem que também estar na mesma frequência dessa pessoa. Por isso que é milagre, né? Entendeu? Aí você tem que estar na mesma frequência dessa pessoa. Então, eu lembro que o Senhor falou comigo uma coisa, quando eu estava lendo o livro de Esté, e ele disse, falou muito sobre preparo para mim. É que é um ano preparando. Exato. Só que ele fala ali, Deus deu uma frase que por muito tempo foi até a frase da minha bio no Instagram, né? O preparo é a principal evidência da sua fé. Aham. E ele falou para mim assim: eu vou te preparar muito tempo para você viver um único momento, porque Esté, ela viveu quase ali, acho que foi 6 meses ou 12 meses, alguma coisa. 12 meses, né? 12 meses, exato. Ela viveu 12 meses ali naquele preparo, Aham. para viver um único momento na frente do rei que para escolher ela, Aham, ela. entendeu? Então, E ela ainda ouviu os conselheiros ainda. não, total, de preparo Aham, tudo, não é nem entrar toda. no mérito Até da. na hora que ela foi se Sim, apresentar, ela foi sim, lá e disse exato, que ela não. Eu tava lendo até esses dias que ela nem. Ela só se importou com o que ele falou. É sim, isso que eu vou vestir? Então é isso que eu vou sim. vestir. E quando Deus falou isso comigo, eu vou ser bem honesta com você. Quando Deus falou preparo, eu falei, cara, eu não vou ficar. O Esté não é a mulher Esté, vou colocar aqui, Aham, né? aham. Que é aquilo que a gente entende biblicamente falando. Não é uma mulher que tem date toda semana. É uma Aham. mulher que passa 12 meses, Se cuidando. tipo assim, para encontrar com um rei. Aham. Então, tem muita mulher triste, frustrada. Eu recebo muita mensagem assim na internet. Ai, tu é muito abordada? Tu é Aham. muito abordada? Porque teu perfil é público, né? Aham. Poxa, tu fala tanta coisa, deve ter todo dia um homem falando contigo. Não tem. Aham. Não tem, gente. Não tem. Entendeu? Não tem homem todo dia falando comigo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não quero que esteja todo dia homem falando comigo. Aham. Eu quero. Se eu puder, se eu pudesse dizer Deus, eu quero escolher, né? Aham. Eu quero que as pessoas. Uma pessoa que faça sentido Uhum. uma vez no ano do que 50 sem noção lá, fubanga que aparece lá no meu Instagram. Aham. Entendeu? Gente que não rima lá com cré. Sim. Então, consegue entender? Mas existe Vai com cré. existe algumas mulheres que, para que elas sustentem a autoestima delas, elas precisam ser flertadas o tempo todo. Sim.
Entende? E Entendi. não é nesse sentido que Deus está operando, Sim. Deus está fazendo. Ela tava se preparando de outra coisa, ela tava se Exato. cuidando. Se você for olhar lá a parte de Cantares, eu sempre prestei atenção nisso, né? Ela disse que ela tava apaixonada. Quem não leu Cantares é tipo um livro que você não conhece a Bíblia, vamos supor, um livro romântico. Sim. E aí ela fala assim, ela tá perdidamente apaixonada. Ela olhou, falou, o cara é gato, Sim. linguagem atualizada da atualizada. O Sim. cara é gato, ela fala até dos braços dele, Sim. fala do todo o corpo. Sim. Apaixonada, apaixonada mesmo, cega. Sim. E aí ela fala assim, mas ele não passou por aqui, ele não veio me ver. E aí, sabe o cara? Aí a Bíblia fala, sabe o que ele tava fazendo? Trabalhando. Olha, ela assim, nossa, onde que você tava? Eu falei assim, eu tava lá com as ovelhas, lá, tipo, eu tô trabalhando, velho. Aí ele fala ainda assim, vai pastorear suas ovelhas também? Tipo, vai que nesse caminho a gente se encontra. E eu falo assim, é isso, você entendeu? Vai trabalhar, vai cuidar das suas coisinhas. Eu, por exemplo, muita coisa dentro da igreja é assim, gente, olha, Deus vai te dar, e nananã, aquela coisa Ele toda. dá, mas Então, olha assim, o processo que tu tá fazendo, tu tá trabalhando, tá em movimento. Exato. Na verdade, assim, o que Deus. Entende que eu quero deixar claro aqui para quem. Que é a minha perspectiva, né? Pode não ser a sua, né? Uhum. Enfim. Mas a minha perspectiva é que. Dos 100% dos casos, existem casos que Deus vai lá e faz de maneira específica com alguém. Sim, Eu tipo, conheço. Oséias também, é aquela pessoa. Acabou. Aham. Entendeu? Sim. Abraão Faz. e Sara é aquela aquela pessoa. é Entendeu? José e Maria. Sim, É isso aqui. isso, aham, Entendeu? sim, Não vai tem. ter 100 mulheres que Mas vão não ter. é a maioria. Não é Não a é a maioria, maioria. entendeu? Então, como é que as relações se desenvolvem de uma maneira, eu vou usar a palavra lógica, coerente? Como é que elas se... É dessa maneira. Uma conexão. A conexão, como acontecem as amizades, Total. como acontecem as conexões profissionais, Total. é dessa maneira. Total. E aí, não é aquela vibe do povo de Israel, eu vou te dar uma coisa, Aham. entendeu? Ah, não é a maioria, e Entendeu? era uma... O que Deus faz é o seguinte, eu vou te dar uma terra de favor. O que é terra de favor? A terra que o povo de Israel plantava, a Bíblia fala que ela manava leite e mel e que tudo que plantava lá Perfeito. frutificava. Sim. Então, o crente, ele anda debaixo de favor. Totalmente. Mas isso não elimina que eles plantam e eles colhem. Aham, E eles sim. guardam o alimento. E Então, também lutam, né? Porque exatamente. tinha outros povos que eram donos da terra, que ele tinha que ir lá pra ela sair fora com essa terra. Pegou, exatamente. E tu tá falando do retrato do casamento aí. Então, uma pessoa que deseja se casar, ela tem que fazer a imagem correta de como Deus vai agir ali. E a imagem correta não é ela dentro da barraca esperando cair o maná na frente dela, entendeu? A imagem que ela tem que fazer é uma imagem de plantio. Mas esse plantio, ele é numa terra de favor. Uhum. Ou seja, por exemplo, a gente está aqui nesse podcast hoje. Tem favor de Deus aqui? Tem. Tem favor de Deus aqui. Tem. Essa relação que a gente está aqui, que começou lá no direct do Instagram, eu e você, no final ela vai abençoar muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. Sim. E que podem ter a vida transformada a partir do que a gente está conversando aqui. Mas lá atrás foi uma amizade nossa. Mas que depois Deus pega aquilo ali e ele favorece na vida de mais pessoas. Sim. E abençoa e faz aquilo que ele quer fazer. Sim. Então, por exemplo, num relacionamento afetivo, da mesma maneira. Então, Deus conecta aquelas pessoas. Só que um casamento, ele é uma coisa que abençoa uma nação inteira. Sim. Entendeu? Sim. Então, Deus vai dar favor na nossa vida. Deus não é império. Eu sempre penso, Deus não é império, Deus é reino. E reino sempre é dividido. E a divisão é a multiplicação. Então, assim, o império das trevas, a Bíblia fala, né? Sim. E o reino de Deus. E tanto que quando a gente vai ver, todas as bênçãos que Deus geralmente... Não sei se você já pensou nisso, mas eu pensei nisso muito quando a gente tem Londres como comum. Sim. Quando Deus me mandou para Londres, teve depois vários outros detalhes. Tudo que eu vivi, por exemplo, a igreja que eu frequentei, a célula que eu frequentei, a casa que eu morei. Sim. Quando eu voltei, a minha prima falou, te usei como cobaia, porque eu queria saber se você conseguisse viver fora, longe de todo mundo que você ama, eu ia conseguir também. Tá vendo? Ela foi pra Londres, ela frequentou a célula, porque eu indiquei ela pra lá. Sim. A igreja que eu frequentei, ela é amiga dos pastores, que eu era amiga, e ela morou na casa que eu morei durante 2 anos. E aí eu comecei a pensar e eu falei assim, gente, toda bênção que é minha, Deus vai deixar tu desfrutar plenamente. Só tu, ele e a tua bênção. Mas depois isso se torna para outras pessoas. Sim. É isso. reino. É reino. É dividido. É compartilhado, entendeu? Então, é isso que faz sentido. É isso. Então, quando eu olho para essa questão do casamento, eu vejo dessa forma. Então, eu vejo que eu tô em cooperação com Deus. Sim, totalmente. Essa figura da cooperação, de que enxerga que Deus trabalha junto conosco, e aí eu te pergunto assim, mas se Deus pode fazer tudo, por que ele me chama para fazer parte disso? Por que ele me chama para cooperar com isso? Então, eu vou usar aqui uma linguagem bem
acessível aqui, né? Pra gente entender isso. Talvez, pra mim, vamos colocar aqui, há um tempo atrás, eu diria assim, não. É porque a gente vai evoluindo, né? O nosso nível de consciência vai aumentando, a gente vai E amadurecendo uma na vez vida. já E a gente vai não entendendo volta mais. o quão o nosso papel é fundamental naquilo que Deus está fazendo. Sim. Então a gente pensa assim, o que eu tenho que fazer pelo meu casamento? Eu tenho que orar pelo meu casamento, Deus vai ter que trazer a pessoa do jeito assim, 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 assado e cozido. Uhum. Não, aí agora eu penso assim, cara, a coisa mais difícil que eu tenho não é orar pelo meu casamento. A coisa mais difícil que eu faço é cardio. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas eu faço isso, o coração, a intencionalidade é, nossa, gente, eu tô fazendo isso em honra Uhum. a alguém. Eu tô me preparando para entregar o melhor para uma pessoa. Aceita da corrida que você E falou, aceita né? da corrida, né? Então, talvez o preço maior que eu pague não seja nem o meu celibato, vamos colocar aqui, que eu já me acostumei Sim. com essa questão, né? Sim. Para mim, o meu maior desafio é, cara, eu quero que quando eu até brinco na rede social, que eu falo, espero que alguém esteja cuidando do meu corpo por aí, né? Porque eu realmente quero. Eu participei, por exemplo, de mentorias sobre casamento com pessoas casadas, eu participei de muitas coisas li livros sobre isso, Sim. porque eu realmente, a forma que eu enxergo a fé para o casamento não é uma fé idiota, não é uma fé burra, que tipo assim, Deus vai me dar e vai ser. Tipo, isso é inocência, entendeu? Sim. Lorena, tu faz tudo isso, tu te prepara, tu vai. Vamos supor que eu resolvi ir pra academia porque eu quero Tu sabe que fazer até o melhor. nesses locais tu pode encontrar alguém Qualquer também, né? pessoa, qualquer lugar, irmão. Só que assim, eu realmente fiz isso e considero a possibilidade de não acontecer comigo. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Porque, na verdade, eu entreguei isso pra Deus completamente, mas a minha fé é um culto racional. Sim, aham. Foi até o que eu falei em um dos posts do meu Instagram, quando eu falei pra Deus, eu vou pra internet falar que eu quero me casar, isso é muita vergonha, e nananã, e porque, pô, vou ficar aqui me cuidando pra um cara que eu não sei nem se vai existir, e tal, e tal, e tal. E aí Deus me confrontou e falou assim, mas a noiva que eu tô ataviando, preparando, equipando, ela também, muitos morreram sem a volta, e eles não viram isso acontecendo. E aí? A noiva. E aí, a noiva de Cristo não vai se equipar porque não viu ainda Jesus voltar? Exato, Entendi, entendeu? faz total sentido. Então ele falou assim: eu mandei essa noiva se ataviar para mim. Eu mandei essa noiva se preparar para minha volta, mas muitos não vão ver a minha volta. Entendeu? Muitos morreram esperando esse dia. E não aconteceu. Não aconteceu naquele momento, vai acontecer em algum momento, lógico. Sim, sim. Mas é como se ele dissesse para mim assim: esse preparo, tu tem que. Toda pessoa solteira, entre homem e mulher, eles precisam entender que eles estão fazendo isso diante de Deus. Nós não nascemos para o casamento. Nós não nascemos para alguma coisa específica. Nós nascemos para viver a glória de Deus na terra. A vontade de Deus na terra. Por isso que qual é a vontade de Deus? Tem gente que tem dúvida disso. Será que Deus quer que eu case? Será que não? Sabe o que eu aconselho? Sim. Pergunta. Pergunta pra Deus, a sua vida tem que ser toda perguntada pra Deus, em qualquer área. Você não tem que ter limite de pergunta pra Deus sobre qualquer coisa. Você não pode ser cerceado, assim, isso aqui. A gente tava falando sobre como se Deus não fosse onipresente, como se ele não soubesse as coisas. Porque um dos cortes falava sobre que Deus me deixou claro que não era pra eu seguir por aquele caminho com aquela outra pessoa. Sim. E aí as pessoas falaram pra mim, nossa, mas Deus parou tudo pra se preocupar. E qual foi a tua resposta pra mim? Como se Deus não conseguisse fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu que sou mulher faço. Isso. Claro que Deus cuida. Cuida de tudo. Exato. Então a gente não tem que ter medo. Sim. Só que tem um ponto também. Quando você ora, eu lembro direitinho. Quando eu dizer pra Deus, eu quero um emprego. Deus, é da tua vontade que eu tenha um emprego? Aí eu volto de novo pra questão do preparo. Sim. Tipo, quando a gente ora pra Deus, a gente tem que entender a resposta de Deus. Sim, sempre. Deus, eu quero me casar. É a tua vontade que eu me case? Aí Deus pode dizer. Mas a resposta de Deus pode não ser um marido, ainda que ele queira que tu te case. A resposta dele pode ser, tipo, te cuida. Estuda se tu quer esse emprego. Tipo tá assim, te preparando. Tipo, seja intencional nos seus relacionamentos. Meu pastor sempre fala. A resposta pode ser o preparo. Sim, entendeu? com certeza. Para que as circunstâncias com certeza. que eu vou trazer favor debaixo do teu preparo. Com certeza. Meu pastor entendeu? sempre fala assim, que Deus falou pra ele assim, que ele iria às nações. Eu acho isso muito legal, muito válido. Por isso que eu falei sobre preparar fisicamente. Porque se eu quero alguém assim, eu também tenho que ser. Sim. E aí o meu pastor, ele falou, independente. Deixa claro que Deus faz, mesmo se a pessoa não fosse, entendeu? Porque Deus faz o que ele quer, porque ele é Deus. Mas é importante a gente se preocupar com a gente. E meu pastor fala que Deus chegou pra ele e falou pra ele, você vai às outras nações, e ele não sabia nem espanhol. Ele falou, o quê? Eu vou estudar. Sim. Ele começou a estudar espanhol. Espanhol. Hoje é fluente, agora tá estudando inglês. Então, assim, por quê? E aí ele foi. Bolívia, nossa,
Sim, Inúmeros. Ele adianta já estava Deus, preparado. adianta Deus enviar para uma nação uma pessoa que não vai saber falar? Não fala. Então, tem gente que fala assim, Deus, me dá um marido, por favor, me dá um marido, Senhor, por favor. Minha filha, se eu te apresentar ele agora, ele vai dizer, nem pensar isso aí, entendeu? Então é melhor que tu não conheça ele ainda, Sim. porque talvez Você tu não tá esteja nesse pronta. caminho. Exato, entendeu? Então Sim. é uma questão de você criar ali uma coerência, Sim. né? E entender de forma madura Aham. como que Deus te entrega as coisas. Sim. Ele não te entrega como maná. É óbvio que existem pessoas que Deus precisa tratar como Sim, maná. sim. Precisa Com tratar certeza. como, Que talvez Deus é como, Deus. É simples. Ele é exato, muito maior do que a gente assim, tá falando. exato. Mas a forma madura de você lidar com isso, né? Isso, É, essa é a aí a palavra, pessoa, Lore. A forma madura. Não exato, é que Deus não faça. Isso é bem importante as pessoas saberem. Não é que Deus não faça. Ele faz o que ele quer. sim, Mas a forma madura, eu como maduro, sim, eu como madura, como eu devo me portar? Como eu sim, devo reagir? sim, Ah, eu quero isso, então vou buscar isso. Eu vou sim, ser isso sim, para eu é, ter isso. Eu claro, vou ser. Como você exatamente, fala bastante do corpo. E a gente fala bastante do corpo, sim, alma e espírito. sim, E a as gente tem caixinhas, 3 caixinhas. vamos E lá, eu queria que você abrisse uma. qual que é essa Que daqui? você quiser abrir. Essa, a primeira aí que você pegou, eu sei qual que é cada uma. Essa aí é Ah, espírito. tá, vou abrir, posso pegar aqui? Pode. Eita, essa é uma, Tadadã. Qual é a sua definição pessoal de Deus e como essa definição influencia sua busca espiritual? tá, pai, né? Aham, Paternidade. sim. Por muito tempo, essa definição de paternidade, ela foi um pouco comprometida na minha vida, né? Uhum, Assim, eu tenho um pai incrível, uhum, ele é uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente por ter sido divorciado da minha mãe por muito tempo, eu não consegui, assim, a gente convivia, óbvio, né? Final de uhum, semana, e ele sempre presente, mas assim, a gente perdeu parte desse sim, convívio, né? entendi. E meus pais casaram muito novos também, Uhum, então eu meio que tive muita, como é que eu posso dizer a palavra? Eu me acostumei a caminhar com muita autonomia. entendi. As mulheres vão entender o que eu tô falando aqui. E quando o Senhor veio se governar a minha vida, né? Rei, pai e tudo mais, eu tive certa dificuldade Uhum, de lidar com essa relação com Deus, né? uhum, De Deus realmente me disciplinar, uhum. de Deus, sabe? O Sim. meu pai, por Fala, que exemplo. é isso? Exato, entendeu? Então, meu pai, por exemplo, foi filho meu avô era médico, mas ele foi militar, né, por um tempo. Meu pai também veio de uma era, junto com a minha mãe, de uma geração da década de 60 ali, que era uma geração completamente libertina, né, vamos Uhum, colocar aqui, foi ali o pós-Segunda Guerra Mundial, onde estava todo uhum, mundo querendo questionar tudo e todos, entendeu? E uhum. meu pai dizia que quando ele tivesse um filho, ele ia tipo, ser o melhor amigo do filho dele, da filha, no caso, e Entendi. que ia liberar, porque ele foi criado num ambiente Sim, militar, sim, entendeu? Então eu não fui criada ali com muitos limites, com sim, muita disciplina, com muita coisa assim em sim, cima ali, entendeu? E quando eu tive um relacionamento com Deus, esse foi um grande desafio para mim de sim, compreensão, sim, entendi. sabe? Que ele tava fazendo aquilo porque amava, porque na sua cabeça não Exato, tinha associado isso. E a exato. outra pergunta Então, é? e como que isso influencia na minha busca espiritual? Tudo, né? Hoje eu entendo claramente Deus como um pai, né, na minha Uhum, vida, alguém que provê na minha vida, sim, alguém que me abençoa, que, sabe, que me ama sim, incondicionalmente, né? Eu acho que essa figura de paternidade já tem muito a ver com amor incondicional, aham, de você, cara, não importa o que eu faça, sim, ele vai me amar. sim, Não importa o que eu tenha, o que eu não tenha, no momento mais difícil, no momento mais feliz, sim, na alegria, na tristeza, tipo assim, o Senhor é realmente presente na minha vida. sim, Então, essa paternidade, ela fala muito disso, de sim, presença, né? sim, De interferência. Aquilo sim, que a pessoa fala, Deus vai interferir. Claro que vai, ele é pai. aham, Qual é o pai? Tu conhece um pai ausente? Entendeu? Deus aham, não é um pai ausente. sim, Deus é um pai presente na vida sim. dos seus filhos. Ainda mais o Nos filho que chega e fala assim, detalhes. pai, tô fazendo certo? Exato, lógico, lógico. Vai falar, Sem não é dúvida. por Então, aqui. isso influencia tudo, né? Sim, Influencia a forma como eu enxergo o governo dele sobre a minha uhum, vida, influencia a forma como eu quero me parecer com ele, porque todo pai, todo filho anseia em refletir o pai onde quer que esteja. sim, aham, Então, por exemplo, essa talvez seja a principal ambição da minha vida. Eu quero refletir meu pai em tudo que eu fizer. sim, Eu quero que as pessoas vejam ele em tudo que eu tô fazendo. aham, Se sim. eu estiver trabalhando, se eu estiver nesse podcast aqui, se eu Tem 2 estiver. minutos. Ai, A gente tem Jesus. 2 minutos. Eu quero refletir, é isso. Sim, vamos nessa. Ai, Jesus. Vamos lá. Hum,
De que maneira você gerencia o estresse e sua influência no seu corpo e na sua saúde em geral? Ai, estresse. É. Vai correr na esteira. Estresse, sinceramente, é assim, eu vou falar assim, carnalmente falando, Aham. desconto na comida. Vou pra um rolê legal, um restaurante. Mas pensando no corpo. Não destruindo o corpo. Ai, Jesus. Eu gerencio o estresse. Eu acho que eu preciso de um pouco de. Quando eu tô com tédio, eu gosto de. Além de orar, eu gosto de fazer alguma coisa que, sei lá, que me desligue daquilo ali. Tá, entendi. Entendeu? Eu não sou da vibe muito natureba, das pessoas que vão pra Sim. frente do mar, eu gostaria. Sim, sim. Queria muito. Mas eu assisto um filme, eu, tipo, me desligo daquela situação, Sim, entendeu? entendi. Chamo alguém pra conversar, geralmente eu processo muito das minhas emoções falando. Ah, Então entendi. eu preciso falar, Entendi, entendeu? Eu não entendi. sou aquela pessoa que guarda, então eu chamo Entendi. uma amiga e desabafo. Tá, 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 tá. É isso, porque não sei o que, nananana, e tal. Entendi. Então a fala pra Aí você mim começa também. é um processo de cura pra mim. Associar. Aí eu libero e depois também eu penso muito. Eu sou uma pessoa que depois que eu fiz terapia, essas coisas todas Aham. que a gente hoje em dia, em 2024, é básico, né? Na vida de todo Aham. mundo e tal, pelo menos uma fase da Sim, vida. sim. Eu procuro tentar refletir sobre as coisas Sim. por que eu reagi daquela maneira, por que aquilo Aham. ali tá me, enfim, tá me afetando Sim. tanto e tal, e tal, e tal. Então, eu procuro refletir. Eu acho que a reflexão, a confissão, para Sim. num ambiente, ok, seguro, Aham. eu acho que é importante. Mas essa só? Mais ou menos. Eita. Se tiver cardio aqui já era, viu? Não tem? Não tem cardio, não tem Não. cinta de corrida, nada disso. O que você mais valoriza em uma amizade? Ah, Jesus, tanta coisa. Mas olha, o que eu mais confiança, eu acho, segurança. É. Acho que é aquela sensação de, cara, posso ser seguro, posso ser vulnerável, posso ser eu. Aham. E eu tenho alguns amigos assim, não tenho muitos, mas eu tenho Sim. alguns amigos que estão comigo por quem eu sou, Sim. integralmente, inteiramente, entendeu? E eu Aham. acho que você não tem muitos amigos na vida. Jesus disse assim: olha, vocês que fazem a vontade do meu pai são meus amigos, minha Aham. família, Sim. e etc e tal. Então, o que eu mais valorizo numa amizade é o poder ser quem eu sou, no sentido de Sim. confiança, de amor, né? No Sim. sentido desinteressado da coisa. E olhar para o mesmo lugar, né? Pessoas que estão Uhum. na mesma frequência, que estão buscando a mesma coisa. Porque às vezes tem pessoas que tu pode ser tu mesmo, mas assim, ela não te acrescentam em nada. Eu acho que a amizade é troca. Sim, Não é com certeza. interesse, mas é troca, Troca. entendeu? É troca na mesma frequência. Você tem alguém que te encoraja. Sim. Eu tenho rede de apoio para quase tudo na minha vida. Eu acho que Sim. isso é importante. Ah, se eu quero emagrecer, se eu quero ter uma vida saudável, na minha cabeça eu tenho que ter amigos que têm isso, hein? Sim. Não, com certeza. Então, se eu Se quero. eles não forem, isso vai. Nossa, você não vai Exato. conseguir. Aí eu, por Você exemplo, a convive rede com social, eles. pra mim, é um negócio que gera um peso emocional pra mim. Aham. Compartilhar minha vida. Sim. A gente tava Sentimental, falando assim. sobre isso. Então, assim, na minha cabeça é importante eu ter uma rede de apoio. Eu quero até falar para as solteiras aqui, né? Que vivem falando, não sei o que, eu tô sozinha, porque não sei o que, não sei o que. Gente, vocês precisam ter amigos, Sim. né? Sim. Precisa ter amigo. Eu sou uma Sim. pessoa que eu faço amigo em tudo quanto é lugar. Olha, eu tô aqui, tenho uma amiga que é a Amanda aqui. Eu tava em São Paulo, tenho uma amiga que eu conheci também, mas eu tenho muitas amigas que vivem aquilo que eu tô vivendo, entendeu? Isso é Aham. importante, porque Sim. às vezes você é solteira e tá na igreja, eu tenho meus amigos casados também, de boa, mas tem momentos que eu quero um rolê com a minha amiga que tá vivendo a mesma coisa que eu. Sim. E que a Aham. gente troca, e a gente se aconselha, a gente se Sim. encoraja. Então, por exemplo, na rede social, eu tenho várias amigas que geram conteúdo na rede social. Aham. E elas vivem o peso emocional Aham. da Aham. exposição e etc e tal. E não adianta eu falar com alguém que não vive isso. Se eu Não chegar vai pra uma entender. pessoa se eu chegar pra uma pessoa que não gera conteúdo, por exemplo, que não sabe o que é o que a gente vive na internet, eu vou chegar assim, cara, eu tô me sentindo assim, ela, mano, larga isso. Aham. Cara, olha, isso aí tá te sugando. E não sei o que, não sei o que. Ela não vai me lembrar do meu propósito. Aham. Entendeu? Sim. Agora, alguém que entendeu que a rede social hoje é uma ferramenta que Deus está usando, que eu Aham. tenho um chamado para estar lá, é com essas pessoas que a gente conversar sobre rede social. Aham. Sim. Se eu chego com a minha mãe e converso com ela que isso tá me. Na hora ela vai dizer: não, para de fazer isso, tu não Aham. precisa, tu não Aham. precisa fazer isso. Aham. Isso aí, tá entendendo? Entendi. Então, amizade é um negócio que você tem que ter para tudo que você quer construir. Sim. Quer construir uma vida cristã, uma vida de solteira, assim, saudável? Quem são as suas amigas solteiras? É aquela Sim. que desesperada, tudo, Sim. desesperançosa, só se reúne pra, sabe, pra ficar triste. Não, cadê tuas amigas de viagem? Eu tenho minhas amigas de viagem. Aham. Amiga que viaja junto comigo. Eu tenho uma amiga que eu viajo há 6 anos com ela no final do ano, no nosso Sim. Você recesso falou que vai forense. viajar, é. Exato. A gente sempre viaja. E, cara, é ótimo. Entende? Sim. Então, eu quero melhorar o shape.
Sim. Cadê a tua amiga que é do shape, Sim, irmão? sim. Entendeu? Ah, eu quero melhorar a minha vida espiritual. Cadê as tuas amigas espirituais? Tipo assim, Sim. que são do reteté. Sim. Ah, brincadeira, né? Ah, cadê tuas amigas do devocional, Sim. da oração? São essas Melhor pessoas. essa palavra, é mais atualizada. É, tô zoando, tô brincando. Cadê a Mas tia do coque, né? cadê a tia do coque, né? Então, para cada área da sua vida, você precisa construir amizades e você precisa saber trafegar. Sim. Mas existem também aqueles amigos, eu tenho que terminar, mas existem Sim. também aqueles amigos que estão perto em todos os momentos, né? Tem aqueles que são atemporais, como tipo Pedro, Thiago e João. João Sim, era temporal, sim, né? Então, assim, tem os que são pra cada coisa, claro que tem os sim. dos ciclos também, mas eu acredito que tem essa que você falou que você consegue ser exatamente quem você é, e você só quer Com conversar. todos esses. Esse Sim, princípio da amizade sim, ali tem que mas ser com tem todos. aquele que é especificamente que você falou assim, não, eu quero sair com essa aqui, porque com essa aqui eu posso falar Tenho mais, isso, eu posso falar mais tudo, conexão. eu posso, Claro. eu Terapeuta, acredito né? que, Terapeuta eu de até graça. brinco, amiga terapia, porque você Sim, consegue ser exatamente quem você sim. é, e assim, com todos você pode ser, não, nem todos, Não, jamais. mas com todos que são realmente os próximos, você consegue ser quem você é, e Sim, você precisa. Tanto os sim. casais também precisam, mas isso vai ser uma hora para outra conversa, porque casal também precisa de Sim, amizade, viu? Só sim, para lembrar que quem é casal precisa sair sim, individualmente, precisa sair em conjunto. sim. Só um detalhe. Verdade, verdade. E É, eu aprendo muito com meus amigos eu casados, viu? também, Muito, também, muito, muito, muito. eu também. Ó, Eles são... foi um prazer ter você aqui. Nosso horário estourou, acho que nunca estourou assim. Foi um Deus prazer estar com abençoe, muito vocês. obrigada por ter vindo, muito obrigada por tudo. E não sei quando que vai ser a próxima, mas talvez, quem sabe, em Balneário. Não é? Ah, tá vendo só? Espero, hein? Espero. Muito obrigada, Lu. Nada. Agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente hoje, participou do podcast, assistiu. Você sabe que a gente tá voltando com força total, então toda quarta-feira, às 8 horas, a gente tá aqui. Tem um podcast novo para você. Lembra dos 4 Cs, né? Curtir, comentar, compartilhar e Cristo sempre presente. Beijo, tchau, tchau.